Seja bem-vindo a mais uma história. Se acomode e, se quiser uma imersão ainda maior, coloque os fones de ouvido. Comente de onde você está assistindo e que horas são nesse exato momento. Prepare-se para a nossa jornada misteriosa de hoje. Vamos começar. Lucas sempre gostou de resolver mistérios, mas a tarefa que recebeu naquela manhã parecia diferente de tudo o que já enfrentara. O apartamento 313 estava desocupado há anos, após uma série de incidentes inexplicáveis. Moradores haviam deixado o prédio às pressas e ninguém ousava entrar. Ele foi contratado para investigar, mas algo no ar lhe dizia que não era uma simples tarefa. Ele olhou para o prédio antigo, seu coração batendo mais rápido. O elevador rangia enquanto subia até o terceiro andar. Ao chegar, Lucas se deparou com um corredor escuro e frio, as lâmpadas piscando. O número 313 estava visível na porta de madeira envelhecida. Um cheiro estranho, misturado com mofo e algo mais pungente, invadiu suas narinas. Ele respirou fundo e olhou para a fechadura. Algo não estava certo ali. Sua mente, acostumada com enigmas, começou a criar teorias. Mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria. A porta estava trancada. Lucas retirou a chave do bolso e a inseriu na fechadura. Ela girou com dificuldade, como se resistisse ao toque. O som do metal rangendo ecoou pelo corredor vazio. Quando a porta se abriu, um arrepio percorreu sua espinha. O apartamento estava desordenado, mas algo na atmosfera parecia congelado no tempo, como se nada tivesse mudado desde que os moradores saíram. Lucas entrou com cautela, observando cada detalhe. As janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, deixando o lugar em completa penumbra. O chão estava coberto por uma camada de poeira espessa, e o ar parecia denso. No canto, uma mesa estava virada, com papéis espalhados por todo lado. Lucas se aproximou e olhou com mais atenção. O que ele encontrou o deixou inquieto. Eram anotações sobre sonhos, estranhas e desconexas, como se algo o estivesse chamando. Ele seguiu para o outro lado do apartamento. A cozinha estava imaculada, mas uma faca estava jogada no chão, como se tivesse sido deixada ali apressadamente. Os armários estavam vazios, exceto por uma gaveta que estava ligeiramente aberta. Lucas hesitou, mas sua curiosidade o impulsionou a abrir a gaveta. Dentro dela, um velho diário, com páginas amareladas e uma capa de couro, estava ali, como se aguardasse ser encontrado. O diário parecia ter sido escrito por uma mão trêmula, e as palavras estavam dispostas de forma frenética. Lucas folheou as páginas até encontrar uma entrada que lhe chamou a atenção. Ouvi passos à noite do outro lado da parede. Eles não param, nunca param. O que era isso? Ele olhou em volta como se esperasse ver algo ou alguém. O silêncio era pesado, mas agora havia uma sensação crescente de que algo observava cada movimento seu. A inquietação de Lucas aumentava a cada minuto. Ele caminhou até o corredor, onde um retrato antigo estava pendurado. O rosto da mulher na foto parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde a conhecia. Ela usava um vestido antigo e seus olhos pareciam seguir Lucas por todo o apartamento. Ele estremeceu e afastou o olhar. Era impossível ignorar a sensação de que estava sendo observado. Subitamente, o som de algo arrastando no andar superior fez com que ele saltasse para trás. Um rangido baixo, como se uma velha cadeira estivesse sendo movida lentamente. O medo começou a tomar conta, mas a curiosidade de Lucas era mais forte. Ele seguiu o som até uma escada que levava para o sótão. O ar estava gelado e o cheiro de mofo era ainda mais forte. Algo o puxava para cima, como se algo estivesse à espera lá. Quando ele alcançou o topo da escada, o ambiente estava escuro. A única luz vinha da lanterna que ele segurava, iluminando frações de parede e objetos quebrados. No centro da sala, uma cadeira de balanço balançava suavemente.
Ele se aproximou com cautela, ouvindo cada estalo do piso de madeira sob seus pés. O som da cadeira parecia mais forte agora, como se alguém estivesse sentado nela, mas não havia ninguém ali. A cadeira parou subitamente. Lucas ficou imóvel. O ar estava tão denso que parecia que ele não conseguia respirar corretamente. Ele olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouviu um sussurro, fraco, mas claramente audível. Você não deveria estar aqui. Lucas congelou. A voz era suave, quase como um sussurro do vento, mas claramente vinda de dentro da sala. O que era aquele sussurro? Lucas virou-se rapidamente, tentando localizar a origem do som. O ar parecia mais pesado, a luz da lâmpada no teto balançava levemente, iluminando a sala com sombras inquietantes. Ele não sabia se a sensação era de paranoia ou se havia realmente algo ali. Mas a sensação de estar sendo observado o incomodava. Ele queria sair, mas uma força invisível parecia impedi-lo de se mover. Com uma força de vontade imensa, Lucas começou a caminhar em direção à escada. Mas ao olhar para a cadeira de balanço novamente, ele viu algo que o fez parar no lugar. Uma figura, pálida e envolta em sombras, estava sentada ali. Os olhos da figura estavam fixos nele, penetrantes, como se soubessem todos os seus medos mais profundos. Lucas não conseguia se mover. Ele sabia que não estava sozinho. Mas o que era aquilo? Ele sentiu o frio aumentar ainda mais, sua respiração se tornando cada vez mais difícil. O som do arranhar na parede continuava, mais forte agora. Lucas olhou para a porta, mas ao tentar se mover, descobriu que seus pés estavam colados ao chão, como se uma força invisível o estivesse segurando. O medo tomou conta dele de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. A sensação de estar preso em um pesadelo se intensificava. A figura na cadeira parecia se mover, mas não de uma maneira natural. Seus braços se esticavam de maneira antinatural, como se estivesse se alongando. O rosto, agora mais visível, tinha um sorriso torto, como se fosse uma máscara de dor e desespero. Lucas sentiu uma onda de pânico invadir seu corpo. Ele finalmente conseguiu se mover e correu para a escada, mas algo o puxava para trás. Uma força invisível que o arrastava de volta para o centro do sótão. O som do arranhar estava agora ensurdecedor. Lucas olhou para o lado e viu as paredes começando a se mover, como se estivessem se fechando. Ele olhou para o relógio em seu pulso, mas a hora estava completamente descontrolada. As mãos do relógio giravam desordenadamente. Ele não sabia se era a realidade ou se tudo aquilo era apenas uma ilusão criada pela sua mente. Mas uma coisa era clara: o apartamento 313 estava engolindo-o. A escuridão no sótão parecia se aprofundar, tomando forma à medida que Lucas tentava desesperadamente encontrar uma saída. O ar estava denso, quase impossível de respirar. Ele olhou para a porta, agora entreaberta, mas algo o impedia de alcançar a escada. O som dos arranhões foi substituído por uma risada baixa, abafada, que parecia vir de todas as direções. Lucas tremia, sentindo o pânico crescer a cada segundo. Ele sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. A figura na cadeira de balanço se levantou lentamente. Seus movimentos eram como os de um ser torto e deformado. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, refletindo um tipo de maldade que Lucas jamais imaginou que existisse. Ele tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. Estava preso no pesadelo, como se o apartamento tivesse se tornado uma prisão de sua própria mente. A risada se intensificou, mais alta e mais histérica, até que ecoava por todo o prédio. O chão abaixo de Lucas começou a tremer e uma rachadura se abriu nas paredes, deixando escapar uma sombra escura. Ele sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Com um esforço hercúleo, ele forçou seu corpo a se mover.
A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu, e ele sentiu como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Com os olhos fixos na porta do sótão, ele avançou, tentando ignorar a sensação de que algo o estava seguindo. Quando finalmente alcançou a porta, a luz piscou mais uma vez e apagou-se completamente. A escuridão o envolveu, e Lucas sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se algo invisível estivesse tentando esmagá-lo. Ele não sabia se estava delirando ou se a realidade havia se desintegrado ao seu redor. Mas a porta estava agora fechada. Ele não podia mais voltar para o corredor. O apartamento 313 havia se tornado sua prisão, e ele não sabia como escapar. O som da risada voltou, mais forte do que nunca, e Lucas sentiu uma dor aguda em sua cabeça. Ele caía de joelhos, seus pensamentos turvos. Algo estava tentando tomar controle de sua mente, fazendo-o duvidar de tudo ao seu redor. Sua visão ficou embaçada, e a escuridão se tornou quase palpável. Ele se forçou a se levantar olhando ao redor, procurando qualquer maneira de escapar. Mas o que ele encontrou foi algo que ele nunca esqueceria. De repente, uma voz, baixa e fria, sussurrou em seu ouvido: "Você nunca deveria ter vindo." A sensação de terror o invadiu como um tsunami. Lucas girou a cabeça rapidamente, mas não viu ninguém. A risada voltou, agora acompanhada de um som de passos arrastados. Algo estava se aproximando. Ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Quando se virou, a figura deformada estava ali, mais próxima do que nunca, com um sorriso de puro mal. A figura estava agora ao seu lado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade insuportável. Lucas tentou gritar, mas sua garganta estava fechada, como se uma força invisível a tivesse comprimido. A coisa em pé ao seu lado se inclinou lentamente até seu rosto. Seus dentes afiados reluziam à luz da lâmpada quebrada. A dor na cabeça de Lucas aumentava, e ele sentiu como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. "Você está preso aqui, como todos os outros", disse a figura, com um sorriso macabro. A voz ecoava na mente de Lucas, e a dor que ele sentia parecia consumir cada centímetro de seu ser. Ele sentiu como se estivesse perdendo a noção do tempo. Olhou para o relógio em seu pulso, mas os ponteiros estavam girando desordenadamente, como se o tempo tivesse perdido todo o seu sentido. A figura começou a recuar lentamente, e a escuridão a envolveu. Lucas sabia que ela não estava sozinha. Ele não estava mais sozinho naquele apartamento maldito. De repente, o som dos arranhões voltou, mais forte do que nunca. Mas agora, ele não vinha mais das paredes. Vinha do fundo do corredor. O apartamento 313 parecia se estender para além dos limites conhecidos. Uma sensação de claustrofobia tomou conta de Lucas, e ele sentiu que o próprio prédio estava se desintegrando ao seu redor. Cada passo que ele dava o levava mais para o fundo do pesadelo, onde não havia mais escape. O prédio, agora em total escuridão, parecia mudar à medida que ele caminhava. O corredor se alongava, as portas se fechavam atrás dele. Ele não sabia mais se estava dentro de um edifício ou dentro de sua própria mente. Cada passo parecia levá-lo mais fundo em um abismo sem fim. O relógio em seu pulso parou de repente. Lucas sentiu um frio mortal invadir seu corpo. Ele sabia que a única maneira de escapar era descobrir o segredo do apartamento. Mas parecia que quanto mais ele procurava, mais perdido se sentia. Lucas olhou para frente e viu uma porta aberta. Não era uma porta comum. Ela estava iluminada por uma luz fantasmagórica e o som de um vento frio soprava de dentro. Ele se aproximou com cautela, mas ao atravessar o limiar, foi envolvido por uma escuridão ainda mais densa. Ele não sabia onde estava. O ar estava espesso e gelado, e o silêncio era absoluto. Ele estava sozinho, mas podia sentir a presença de algo observando-o, esperando.
Com um esforço imenso, Lucas tentou se mover, mas parecia que seus pés estavam grudados no chão. Ele olhou para as paredes e viu que estavam cobertas por símbolos estranhos, como se o apartamento fosse uma espécie de ritual macabro. O medo tomou conta dele novamente. Ele sabia que estava dentro de uma armadilha, mas não sabia como escapar. Tudo o que ele podia fazer era tentar entender o que estava acontecendo e procurar uma saída. De repente, o som dos arranhos voltou, mais forte do que nunca, agora mais próximo. Ele sentiu como se estivesse sendo seguido. O ar ao seu redor parecia se tornar mais denso, como se estivesse sendo sufocado. A luz da lâmpada acima dele piscava e apagava, criando sombras grotescas nas paredes. Ele sabia que estava sendo observado, mas não tinha coragem de virar-se para encarar o que estava atrás dele. O som dos passos atrás dele cresceu em intensidade. Ele tentou correr, mas as sombras ao seu redor começaram a se mover, como se a própria casa o estivesse engolindo. Ele virou-se e viu a figura deformada novamente, se aproximando lentamente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Você não pode sair", disse a figura com um sorriso maligno. Lucas tentou gritar, mas sua voz estava presa. Ele estava preso ali, para sempre. Lucas sentiu o peso da realidade desmoronando ao seu redor. Ele já não sabia o que era real e o que era um pesadelo. O apartamento 313 havia se tornado sua prisão eterna, e ele sabia que nunca mais sairia dali. A figura sorria, e a risada distorcida ecoava por todo o prédio, enquanto o tempo se distorcia ainda mais. Ele estava perdido para sempre no mistério do apartamento 313.